Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos sobre equações do segundo grau. E nesse momento nós vamos aprender como resolver uma equação do segundo grau. Começando por equações que são incompletas. Se você não se lembra o que é uma equação do segundo grau incompleta, volte lá nos primeiros vídeos sobre equações aqui do canal, que você vai conseguir determinar aí o que é uma equação incompleta. Beleza? Antes de resolver uma equação do segundo grau, nós temos que ter em mente o seguinte. Nós falamos sobre graus de uma equação, tá? E o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, x igual a 8, x ao quadrado é igual a 8 e x ao cubo é igual a 8, tá? Essas equações são muito parecidas, com respostas muito parecidas, porém, todas elas são muito distintas. Por que elas são distintas? Por conta do grau de suas incógnitas. Grau 1, grau 2 e grau 3, ok? O grau de uma equação indica a quantidade de respostas que nós teremos para uma equação. Então, me acompanha. X igual a 8 só tem uma resposta, que é o próprio x igual a 8. X ao quadrado igual a 8 tem duas respostas. Beleza? A gente ainda não sabe como resolver isso, mas já vamos chegar lá. X ao cubo igual a 8 tem três respostas. Beleza? E assim por diante. Se você tem x a 10, você tem 10 respostas. O que acontece é que essas respostas podem ser iguais ou podem ser diferentes. Tudo bem? Então, a partir desse momento, nós teremos três coisas. Nós teremos sempre duas respostas, ok? Sempre duas respostas. Podemos ter respostas diferentes. E aí, olha só, eu vou utilizar x, é o x com o número 1zinho aqui embaixo, para indicar que esse cara é a primeira resposta. O x2 para indicar que o cara é a segunda resposta. Então, nós podemos ter respostas diferentes. Simbolinho de diferente, ok? Podemos ter respostas iguais. Ou então, podemos não ter respostas. E aí, nós vamos falar que as raízes dessa equação, as respostas dessa equação, não pertencem aos reais, ok? Então, vamos ter esses três casos em mente, beleza? Bom, quando a gente resolve uma equação do segundo grau, nós vamos falar que estamos determinando as raízes dessa equação, tudo bem? Então, raiz 1, raiz 2, raiz 1, raiz 2, raiz 1 e raiz 2. Aqui as raízes são distintas, aqui as raízes são iguais, aqui as raízes não pertencem aos reais, beleza? Isso significa que não tem solução. Esse último item aqui significa que não tem solução para números reais, ok? Bom, vamos começar trabalhando com as incompletas e eu quero verificar aquelas que têm b igual a zero. Se você não lembra o que é uma equação incompleta, volte lá nos primeiros vídeos para dar uma analisada sobre isso, porque é importante você ter em mente o que é uma equação incompleta. Então, aqui nós temos b igual a zero. Vamos para um exemplinho. 2x ao quadrado menos 8 é igual a zero. É uma equação do segundo grau porque está igualada a zero e tem a estrutura ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. No entanto, como b é igual a zero, não aparece a parte que tem o bx, certo? Então, para resolver esse caso, nós vamos brincar como a gente sempre está acostumado aí de passar número para um lado, letra para o outro e vamos ver como é que vai ficar. 2x ao quadrado eu vou repetir e esse menos 8 eu vou passar para o outro lado, mais 8. 0 mais 8 vai ficar o próprio 8. Agora eu vou pegar o 2 que está multiplicando e passo para lá dividindo. X ao quadrado é igual a 8 dividido por 2. Então, x ao quadrado é igual a 4. Beleza? Nesse momento, uma grande parte dos alunos erram. Porque qual é a pergunta por trás
dessa equaçãozinha final aqui, ó. Aqui é onde nós vamos achar nossa resposta, beleza? E aqui tem uma pergunta. Essa pergunta é: qual número ao quadrado é igual a 4? E aí você claramente vai falar o quê? X é igual a 2. E você está certo. Porém, na verdade, você está meio certo, porque isso é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Qual é a nossa outra raiz? É o menos 2. Por quê? Porque se fizermos menos 2 ao quadrado, vamos obter 4 também. Lembra disso? Expoente, quando nós temos uma base negativa, temos que olhar para o expoente é par. O resultado, então, vai ser positivo. Logo, o que nós temos? Duas soluções que são distintas. Então, x1 é igual a 2 e x2 é igual a menos 2. Então, muito cuidado, beleza? Então, eu quero fazer mais um exemplo, depois eu vou voltar para fazer mais um comentário aqui, tá bom? Mais um exemplinho, então. Se você está com dúvida, deixa uma mensagem para mim, deixa um comentário, ou então me manda uma mensagem para a gente poder conversar, tá beleza? E nesse caso aqui, ó, eu quero 3x ao quadrado menos 27 igual a 9. Vamos resolver? Esse menos 27 vai passar para o outro lado positivo e ficaremos com 3x ao quadrado igual a 27. Agora, o 3 vai passar dividindo 27, que vai dar 9. Então, x ao quadrado é igual a 9. Olha aí, temos exatamente a mesma pergunta que acabamos de fazer no item anterior, tá? Isso sempre vai acontecer com b igual a 0, tá? Sempre vamos chegar a uma pergunta desse tipo. E qual é a resposta? Qual número ao quadrado é igual a 9? 3. Só que, ser humano, cuidado, porque você tem que trabalhar tanto com o positivo quanto com o negativo. Então, você tem duas respostas, o 3 e o menos 3. Por quê? Porque se fizermos menos 3 ao quadrado, também vamos obter 9. Assim como 3 ao quadrado é igual a 9. Então, qual é a resposta correta? As duas, tá? As duas. Pode ser que, dependendo de um contexto, você anule uma ou outra. Mas, né, não é o caso. Nós vamos dar duas respostas agora, beleza? Então, x1 é igual a 3 e x2 é igual a menos 3, beleza? Acabamos de achar duas raízes distintas, beleza? E daqui a pouco a gente vai ver outros exemplos aí para indicar esses três casos. Mas antes disso, eu quero fazer uma observação sobre esses dois itens aqui que estão em verde, tá? O que acontece? Existe digamos, uma técnica, assim, que ajuda na hora de resolver isso, tá? E essa técnica é o seguinte: se eu tenho x ao quadrado igual a 4, nós podemos pegar esse expoente que está aqui no 2 e passar para o outro lado, só que na operação inversa. Ou seja, eu tenho uma potenciação e vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então, x é igual a raiz quadrada do 4, beleza? E aí fica mais fácil um pouquinho. X é igual a raiz quadrada do 4. Qual é a raiz quadrada de 4? É o 2, tá? Só que cuidado, por quê? Porque nós estamos partindo da pergunta qual número ao quadrado é igual a 2. E qual número ao quadrado é igual a 2? Qual número ao quadrado é igual a 4? Geram duas respostas. Beleza? Então, se você quiser fazer isso, pode fazer. Ó. Mais uma vez para você ver. X ao quadrado é igual a 9. Vou pegar esse expoente e passo para o outro lado em forma de raiz. Então, raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É o 3. Cuidado! Mais ou menos 3. Por que mais ou menos 3? Porque nós estamos partindo da pergunta x ao quadrado igual a 9. Tá? Então, esse é o nosso início, por isso que gera ali mais ou menos 3. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Então, eu vou aqui para mais dois exemplinhos para que a gente consiga identificar
aquelas 3 soluções que eu havia colocado ali no cantinho, tá? Soluções distintas, soluções iguais e soluções que não estão no campo dos reais, tá? Vamos para essa daqui, ó. X, 2x ao quadrado menos 2 é igual a 0. Vamos resolver isso? Como é que vai ficar? 2x ao quadrado igual a 2 e já esse 2 vai passar dividindo. Vai ficar x ao quadrado igual a 2 sobre 2. Então, x ao quadrado é igual a 1. Vamos aplicar essa ideia? Passa o 2 em forma de raiz. X é igual a raiz quadrada do 1. Beleza? Então, qual vai ser a raiz quadrada do 1? Vai ser mais ou menos 1. Show? Por que mais ou menos 1? Porque a nossa pergunta inicial está aqui, ó. Qual número ao quadrado é igual a 1? Positivo ou negativo. E aí você já sabe, né? x1 é igual a 1 e x2 é igual a menos 1, tá? Aí você pode perguntar assim, mas professor, e se eu puser x1 igual a menos 1, x2 igual a 1, tem problema? Não, não tem problema. Você só precisa, de fato, sinalizar o quem é quem, tá? Sinalizar que existem duas coisas diferentes. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós continuamos com duas raízes que são diferentes, beleza? Vamos para um caso em que a gente não vai ter solução, tá? Vamos para um caso que a gente não vai ter solução, que seria assim, ó, x ao quadrado mais 4 igual a 0. Passa o 4 para lá, vai ficar x ao quadrado é igual a menos 4. Pega essa raiz aqui, pega o expoente e passa em forma de raiz. Raiz quadrada de menos 4. Opa! Cuidado! Por quê? Porque nós não podemos tirar a raiz quadrada de um número negativo. Isso daqui não pertence ao campo dos reais. Logo, não tem solução. Não dá para resolver isso, tá bom? Então, você tem duas formas de responder isso. Você pode responder, vou colocar de preto, você pode responder x1, x2 não pertence aos reais, ou então você pode responder solução igual a vazio, ok? Vazio, solução vazia. Eu prefiro x1, x2 não pertence aos reais, tá bom? Mas fica aí ao seu critério. Espero que você tenha percebido que existe diferença entre as raízes, que tem diferença nas respostas e que a gente sempre vai conseguir duas aí, ó, um resultado positivo e um resultado negativo, ok? Até a próxima aula, em que a gente vai falar sobre a resolução de uma equação do segundo grau em que C é igual a 0. Valeu!